Salmo 42, nós vamos ler dos versos 1 a 11. Irmãos, há momentos na nossa vida em que, quando a gente está orando, dependendo do problema pelo qual nós estamos passando, muitas vezes, parece que nós estamos orando para o teto. Você não ouve uma resposta, você não sente o mover de Deus. Você ora e nada acontece. Tem momentos que os louvores que nós cantamos no domingo, eles não correspondem àquilo que a gente está sentindo por dentro, ou àquilo que a gente passou durante a semana. Tem momentos que a pergunta que os inimigos da fé fazem, às vezes em voz alta, onde está seu Deus? Ela fica ecoando dentro do nosso coração, de forma silenciosa, perturbadora. E se você já viveu, ou se você está vivendo algo assim, o Salmo 42 é para você. Tá? O Salmo 42 é para cada um de nós. Não para resolver a nossa crise, não é uma promessa que a crise vai ser solucionada em 5 minutos. É um salmo milagroso que eu leio e depois que eu ler, todos os meus problemas estão resolvidos. Não. Ele não é para resolver essa crise. Não é para oferecer consolo barato. Mas o salmista, quando ele escreve esse salmo, parece que ele senta do nosso lado, enquanto nós estamos sentados à beira do abismo, e ele diz para a gente, olha, eu também já vivi isso. E há um caminho através disso. Vamos ler o texto, Salmo 42, que diz assim: assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim, por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, e seu Deus, onde está? Lembro-me dessas coisas, e dentro de mim se derrama a minha alma, de como eu passava com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que você está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, no Hermon e no monte Mizar. Um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e de noite está comigo o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Pergunto a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Os meus ossos se esmigalham quando os meus adversários me insultam, perguntando sem parar, e o seu Deus, onde está? Por que você está batida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Oremos. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela sua palavra. Te pedimos, ó Deus, que o teu Espírito Santo se mova, ó Deus, neste lugar, nessa manhã, transformando corações, sarando feridos, matando a sede de quem tem sede, ó Pai. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor nos abençoe e que abençoe os meus irmãos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém.
Irmãos, esse texto que nós temos diante de nós, ele é um dos textos mais honestos, mais belos e talvez mais pastoralmente necessários de toda a Escritura. Ele foi escrito por um dos filhos de Corá, um levita, um músico que servia no templo e que se encontra exilado, longe da casa de Deus, rodeado por inimigos e com sua alma no fundo do poço. E o que ele faz com tudo isso é o que nós precisamos aprender nessa manhã, ou quando nós estivermos passando por momentos parecidos. Ele não finge, ele não desiste e ele não se cala. Ele ora ao seu Deus. Nós vamos percorrer esse salmo em 3 movimentos. São 3 realidades que o texto vai nos apresentar e que são, ao mesmo tempo, 3 etapas de um caminho que muitos de nós precisam trilhar. Nós vamos falar sobre a sede, sobre o abismo e sobre a esperança. O primeiro trecho que nós vamos acompanhar são os versículos 1 a 4. A honestidade do salmista a revelar a sua sede. O salmo ele vai abrir então com uma imagem de precisão cirúrgica, dizendo: assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Antes de qualquer análise, então, a gente precisa entender um pouquinho do contexto. Esse salmo, então, foi escrito por um dos filhos de Corá. Os filhos de Corá eram levitas e trabalhavam no templo, provavelmente com música e servindo na liturgia. Esse filho se encontra exilado. Ele está longe do culto público, cercado por opressores e inimigos. A sua dor, portanto, não é só aquela dor existencial. Não, ele está sentindo a dor no próprio corpo. Mas ela também é uma dor litúrgica e pactual. Ele sente falta de Deus. E, inseparavelmente, ele também sente falta do lugar onde Deus se dava a conhecer de modo especial, na adoração. A palavra que se traduz em nossas Bíblias como anseio ou como suspiro, ela não descreve um desejo contemplativo ou sereno. Ele é um gemido visceral. O salmista escolhe muito bem, ao invés de falar, olha, assim como a corça deseja alimento. Não, a corça deseja água. Irmãos, o ser humano, ele pode passar semanas sem alimento, mas poucos dias sem água. Quando o salmista escolhe essas palavras, ele está dizendo o seguinte, olha, assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim eu também suspiro por ti, ó Deus. Na mesma intensidade que eu preciso de água para viver, eu preciso de Deus para viver. Há a busca, então, de sobrevivência do ser que não pode viver sem água. E é interessante a escolha do animal, né? A corça, porque sem água, a corça ela vai perder sua força, ela vai perder a sua agilidade e ela vai se tornar uma presa fácil dos seus predadores. E o salmista, ele não é poético só por simples elegância. Ele está sendo muito preciso nisso que ele está dizendo. O crente, quando ele é privado da comunhão com Deus, ele fica exposto, enfraquecido e vulnerável. Só que ainda tem algo mais importante que nós precisamos observar. O salmista, ele não anseia por bênçãos. Se nós lermos de novo, assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus. O salmista ele não está aqui descrevendo que ele sente falta dos favores de Deus, das bênçãos de Deus,
daquilo que o Senhor Deus pode trazer para ele. Não, a sede que ele tem é maior. A sede dele é por ti, ó Deus. A metáfora ela é precisa. A corça ela não busca qualquer líquido. Ela busca água corrente, água viva. E o salmista ele não busca qualquer coisa de Deus. Ele busca o próprio Deus. Isso é uma correção poderosa de toda a espiritualidade utilitária que nós vivemos nos dias de hoje. Muitas vezes, muitos de nós vamos à igreja ou procuramos a Deus por causa de algo, e não por causa do próprio Deus. Nós tratamos Deus como meio, não como fim. Deus não é instrumento para nós realizarmos nossos desejos. Deus é o fim do nosso desejo mais intenso. A fé madura, ela não busca apenas o que Deus dá, ela busca o próprio Deus. O versículo 2, ele vai abandonar então essa metáfora da corça, onde nós temos então um paralelo entre a corça e essa sede que o salmista tem, e ele agora vai falar diretamente: a minha alma tem sede de Deus, e não é qualquer Deus. Ele prossegue dizendo, do Deus vivo. O objeto dessa sede ele é especificado agora com precisão deliberada. Não é apenas um Deus qualquer, mas é o Deus vivo. Expressão que no Antigo Testamento ela é sempre combativa, sempre contrasta com os ídolos de outras nações, aqueles ídolos que têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, são apenas obras mortas. Esse Deus a quem o salmista se refere, Yahweh. Interessante que o Salmo 42, ele abre o segundo livro de Salmos, que são salmos chamados salmos eloístas. Praticamente todos os salmos desse livro tratam Deus por um nome um pouco mais genérico, seria Elohim. Mas nesse salmo, apesar de tratar em alguns momentos, ele trata Deus como Elohim, em um momento ele chama Deus pelo seu nome pactual, Yahweh, o Eu Sou. O Deus de Israel, o Deus que vive, aquele Deus que age, que intervém, que responde. E é exatamente esse Deus que o salmista não consegue sentir mais a presença, o que torna a sua crise ainda mais aguda. Ele não está duvidando que Deus exista, mas ele sente uma ausência dolorosa do Deus cuja vida e poder ele está plenamente convicto. E aí a pergunta que brota dessa sede, ela é uma pergunta devastadora. Senhor, quando eu irei e me apresentarei diante da tua face? Esse quando, ele não é uma curiosidade cronológica. Senhor, é semana que vem? Senhor, é hoje à noite? Senhor, é mais um mês? Não. Não é algo cronológico, é o clamor de quem sente que a espera já excedeu o suportável. Senhor, eu não aguento mais. Quando eu irei e me apresentarei diante da tua face? E a expressão apresentar diante da face de Deus, ela está diretamente ligada à linguagem do culto, a ida ao santuário nas ocasiões solenes. O salmista, ele não está buscando só uma experiência privada, ele quer Deus no culto, na assembleia, no contexto da adoração em comunidade, em corpo. E o versículo 3, ele vai descer um pouco mais fundo nisso aí. E ele vai dizer: as minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite. O choro, vocês podem ver aqui, não é um episódio casual, pontual. A dor que ele sente é dia e noite. De forma que ele descreve que as lágrimas agora têm sido o seu alimento. E no meio desse choro vem uma pergunta afiada dos inimigos, onde eles atacam. E o seu Deus, onde está? Essa pergunta, ela não é uma pergunta filosófica, querendo saber, olha, quem é o seu Deus? Ela funciona como se fosse uma arma, uma espada. Olha, e o seu Deus? Onde está?
ela toca no ponto mais sensível e vulnerável do crente, que é a sua confiança em Deus. O sentido implícito, ele é devastador. Se Deus é real, por que Ele não te livra? Se Deus vive, por que Ele permanece em silêncio? Se você está sofrendo e seu Deus é tão poderoso como você diz ser, por que Ele não te livra desse sofrimento? Então nós chegamos ao verso 4. E é aqui o texto vai nos confrontar de maneiras diferentes, dependendo de quem nós somos. O salmista, ele traz então uma recordação. Então, com todo esse sofrimento, ele agora se lembra de algo. Lembro-me dessas coisas, e dentro de mim se derrama a minha alma, de como eu passava com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. O verbo utilizado aqui para derramar, ele descreve o que essa memória está fazendo com ele. A sua alma, a alma do salmista, ela se derrama, ela se esvazia em dor ao recordar tudo aquilo que ele perdeu. Não é uma memória boa de se lembrar. Ele se lembra de um momento alegre, no momento em que sua alma está entristecida. O salmista, ele tem dor pela ausência, e isso é sinal de que ele reconhece o valor daquilo que ele perdeu. Note que o que ele lembra, ele não lembra de um edifício, de uma cerimônia, mas ele lembra da multidão. Ele não fala, eu me lembro do grande templo de Jerusalém, eu me lembro dos sacrifícios que eram feitos. Não, eu me lembro da multidão, da procissão em festa, do povo reunido, do louvor conjunto, da procissão festiva, adoração em comunidade, a comunhão do povo de Deus. E aí, meus irmãos, para quem está aqui passando por uma crise, afastado do culto, seja por uma doença, por alguma perseguição, por perda, por circunstâncias que você não tem escolhido, o versículo 4, ele vai ser um consolo profundo. A sua dor pela ausência, ela é sinal de que você reconhece aquilo que você perdeu. Você sofre porque você reconhece qual é o valor do que você perdeu. Só chora a ausência de Deus quem realmente conheceu a Deus. Só sente falta da casa de Deus quem experimentou a doçura da presença de Deus entre seu povo. Sua saudade, ela mesma é evidência de uma fé viva. Mas se você está ouvindo esse sermão com saúde plena, com liberdade, com possibilidade concreta de estar no culto, semana após semana, e ainda assim você trata a adoração em comunidade com indiferença, com relapso, com preguiça, com mentalidade de quem pode ou não comparecer conforme conveniência, o versículo 4, para você, ele é um versículo de admoestação. O salmista, ele chora em exílio aquilo que você tem e desperdiça. Ele daria tudo para estar no lugar onde você está. E você está onde o salmista gostaria de estar. Mas o seu coração muitas vezes está em outro lugar. Irmãos, isso é massacrante. O sofrimento do salmista era pela presença de Deus, era por poder cultuar. E ele coloca isso de forma como se fosse uma sede. E muitos de nós somos relapsos em relação a isso. Quantos de nós, por qualquer motivo, simplesmente damos as costas a Deus, deixamos de ir ao culto público, deixamos de nos juntar aos nossos irmãos para cultuar e louvar ao Senhor. O que esses 4 versículos ensinam, portanto, é que a fé genuína, ela começa com honestidade. O salmista, ele abre seu coração.
honestidade sobre nossa sede, sobre nossa dor e algumas vezes também sobre o nosso descaso. O salmista, ele não disfarça as lágrimas com um consolo barato. Ele não espiritualiza a dor para torná-la palatável, mais fácil. Não. Ele nomeia a sua sede, ele apresenta a ferida a Deus da forma como a ferida é. Mas antes que possamos apresentar a nossa ferida a Deus, com honestidade, nós precisamos reconhecer as nossas feridas. E alguns de nós precisamos reconhecer antes a ferida que nós estamos causando ao nosso próprio relacionamento com Deus, por negligenciar os meios que Deus nos deu, os meios que Ele mesmo instituiu. Lewis, o grande escritor C.S. Lewis, ele entendeu muito bem isso. Após a morte da sua esposa Joy, depois de anos como o mais brilhante apologista cristão do século XX, depois de ter escrito sobre a bondade, sobre a soberania de Deus, com muita clareza, com convicção extraordinárias, Lewis escreveu um diário. E nesse diário ele diz, eu vou abrir o livro aqui para vocês e vou ler o que Lewis diz. Enquanto isso, onde está Deus? Esse é um dos sintomas mais inquietantes. Quando você está feliz, tão feliz que não tem a sensação de precisar dele, tão feliz que é tentado a sentir como uma interrupção as reivindicações dele a seu respeito, se você se lembrar e se voltar para ele com gratidão e louvor, você será, ou pelo menos é o que eu sinto, recebido de braços abertos. Mas vá a Ele quando a sua necessidade é desesperadora, quando todas as outras ajudas são vãs, e o que você encontra? Uma porta batida na sua cara, um som de tranca, assim como o som da segunda tranca do lado de dentro. Depois disso, silêncio. Essa era a dor que Lewis sentia após perder a sua esposa. É a mesma dor que o salmista está sentindo. Senhor, eu preciso do Senhor. Onde está o Senhor? As pessoas apontam o dedo para mim e me acusam. Onde está seu Deus? Onde está seu Deus para te livrar disso? Irmãos, você está aqui hoje com uma sede que não consegue dar nome, com lágrimas que você não consegue explicar, ou às vezes consegue, com a pergunta dos inimigos ecoando dentro de você, o primeiro movimento que o Salmo 42 nos convida a fazer é este: seja honesto. Fale ao Senhor sobre a sua dor. Fale ao Senhor sobre a sua sede. Dê nome à sua sede. Seja honesto com Deus, seja honesto com você mesmo. A sede que você sente não é sinal de que Deus te abandonou, é sinal de que você foi feito para Ele. E nada menos do que Deus vai saciar a sua sede. Apenas Deus pode saciar a sua sede. O segundo movimento do salmista é sobre o abismo, os versículos 6 a 10. Na segunda estrofe, dos versículos 6 a 10, o salmo nos leva ainda mais fundo. O salmista está agora nos localizando geograficamente. Ele está no exílio, ao pé do Monte Hermon, na nascente do Jordão, o ponto mais distante de Jerusalém, em todo o território de Israel. E é dali que ele diz no versículo 6 as palavras surpreendentes até aqui: lembro-me, portanto, de ti. E essa conjunção que ele usa, portanto, em consequência do meu abatimento, Senhor, portanto, em consequência de tudo que eu vivo, eu me lembro de ti. Se antes a lembrança o machucava, a lembrança das festas em que não podia mais estar presente, agora o salmista se lembra do Senhor. A lógica natural do sofrimento seria: olha, eu estou abatido, portanto eu me calo, eu me afasto. A lógica da fé, ela vai inverter tudo. Eu estou abatido, portanto busco a Deus com ainda mais intensidade.
Então vem o versículo 7, dizendo o seguinte: um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Essa palavra abismo, no hebraico, é a mesma palavra utilizada para o caos que existia antes da criação. O salmista ele não está descrevendo, então, uma tristeza passageira. Ele está descrevendo o fundo do poço, o caos. A experiência de ser engolido por ondas que não obedecem, por profundezas que parecem não ter fundo. Você não consegue enxergar qual que é o fundo do poço. Mas é interessante que o salmista, ele diz: tuas cachoeiras, as tuas ondas, as tuas vagas. As águas que estão afogando, e o salmista reconhece isso, são do próprio Deus. Não são forças fora do controle divino, são cachoeiras de Deus, ondas de Deus, vagas de Deus. A soberania de Deus, ela não cessa quando nós estamos no abismo. É o Senhor quem permite, é o Senhor quem manda as cachoeiras. Ele opera através do abismo, mesmo quando nós não reconhecemos isso. E então, como se fosse um raio de luz na escuridão, o versículo 8, que aí é o único versículo que vai utilizar o nome pactual de Deus, Yahweh, o salmista diz o seguinte: contudo o Senhor, durante o dia me concede sua misericórdia, e de noite está comigo o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Enquanto antes o salmista diz que dia e noite as lágrimas são seu alimento, agora ele começa a reconhecer as bênçãos do Senhor. O Deus que parecia ausente para ele, agora ordena um amor inabalável, ordena misericórdia leal a esse servo. É como um rei que despacha um mensageiro, como um general que envia uma tropa. O amor de Deus, ele não é sentimento caprichoso que aparece quando a gente se sente bem. Ele é um ato soberano, comprometido, ordenado, leal. De dia o salmista sente um amor, de noite ele tem o cântico do Senhor. Todo esse ciclo temporal, ele é coberto pela fidelidade de Deus, mesmo quando o salmista não percebe. Então, todo o período, mesmo o salmista não percebendo, é o Senhor quem é soberano sobre tudo. Só que o lamento, vejam que vai em ciclos. E aí o lamento, ele não termina. E aí os versículos 9 e 10 trazem de novo um retorno de uma crise. E o salmista pergunta a Deus, a sua rocha: Senhor, por que esqueceste de mim? E os inimigos, novamente, eles vêm com aquela pergunta: e o seu Deus, onde ele está? Vejam que a luz que a gente tem no versículo 8, ela não dissolve o sofrimento. Nos versículos 9 e 10, apesar daquela luz, aquele raio de luz que ele tem no versículo 8, o sofrimento não passou. E os versículos 9 e 10, ele continua com esse sofrimento. Só que algo muda. Agora o salmista sabe que mesmo no abismo, o Senhor está presente. E isso faz toda a diferença para quem está no abismo, para quem está sentindo a falta do Senhor. Mesmo que o Senhor esteja calado, em silêncio, o Senhor está presente. Existe uma história muito interessante da Segunda Guerra Mundial. Uma menina, uma moça chamada Corrie ten Boom, ela compreendeu esses fatos de forma como poucos de nós talvez possamos compreender. Num campo de concentração nazista, ela e sua irmã Betsy, foram transferidos para um barracão que era infestado de piolhos.
Betsy insistiu que elas deveriam agradecer a Deus por tudo, inclusive pelos piolhos. A Corey achou impossível. Como que eu vou agradecer a Deus por esses piolhos? Semanas depois, elas descobriram que os piolhos eram a razão pela qual os guardas nazistas, eles nunca entravam no barracão, o que permitia a elas que elas lessem a Bíblia e orassem livremente, noite após noite. Os piolhos, eles eram a cachoeira de Deus. Aquilo que em algum momento parecia que estava sendo enviado para afogá-las, essas cachoeiras eram de Deus. Deus estava sob o controle de tudo. É aquilo que permitia algum refrigério a elas. Irmãos, eu não estou dizendo que todo sofrimento ele vai ter explicação rápida. O salmista, ele não recebeu explicação nenhuma nos versículos 9 e 10. O lamento dele continuou. Mas o que o versículo 8 revela, e que as irmãs descobriram, é que a soberania de Deus, ela não cessa no abismo. Se eu estou no abismo, o Senhor perdeu a força, o Senhor perdeu sua soberania. Agora eu vou sofrer sozinho. Não, o Senhor continua soberano. As ondas que passam por cima de nós, elas têm dono. E o dono é o mesmo Senhor que ordena seu amor sobre você dia e noite. Que ordena o seu cântico dia e noite. Quando você estiver no seu abismo, na doença, na perda de uma pessoa querida, na crise que parece que não vai passar, todo mundo já sentiu isso, né? Parece que quando a gente está num problema, aquele problema, né? Lembra? O abismo chama outro abismo. Senhor, tem momentos que é difícil a gente resistir. Senhor, parece que nada mais tem solução, não tem uma luz no fim do túnel. Senhor, onde o Senhor está? A pergunta bíblica não é por que Deus está distante, mas o que o Deus que está aqui está fazendo que eu ainda não consigo ver. Irmãos, se você acha que Deus não está presente porque Ele está em silêncio, você está errado. Nós precisamos entender o que o Senhor está fazendo nesse momento, que para mim parece silêncio, mas simplesmente é porque eu não consigo compreender. Eu não sei o que o Senhor está fazendo. Isso nos leva ao terceiro movimento, que é a esperança. Os versículos 5 e 11. Os versículos 5 e 11 são como se fosse o refrão para esse salmo. Nós chegamos então ao elemento mais singular e mais necessário desse salmo, que são os dois refrões. Os versículos 5 e 11, na nossa Bíblia NAA, eles são idênticos, mas em algumas outras versões, eles são um pouquinho diferentes. O salmista ele vai repetir as mesmas palavras. Por que você está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e meu Deus. Meus irmãos, todos nós precisamos parar e pregar para a nossa alma. Minha alma, por que você está abatida? Por que você está perturbada? Olha, espere em Deus, pois eu ainda vou louvá-lo. Eu ainda o louvarei. Aqui está acontecendo então algo extraordinário. O salmista ele fala então com sua própria alma. O eu que pensa e observa dirige-se ao eu que sente e sofre. Então aquele eu centrado, pensante, conversa com o eu que está sofrendo essas dores da angústia. E aí ele faz uma pergunta diagnóstica: por que, minha alma, você está abatida? Ele não quer negar o estado, dizendo: olha, não é para você ficar abatido, tá? Mas para recusar-se a aceitar aquilo como definitivo. E aí ele diz para a sua própria alma: espere em Deus. Uma esperança
ativa, fundamentada, comprometida. Não é sentimento espontâneo que surge quando as circunstâncias melhoram. Não, é ato de vontade. Espere. Espere. Uma ordem que o salmista dá a si mesmo, antes de senti-la contra a experiência presente, com base em quem Deus é. E então vem a afirmação que ele faz para a sua alma. Por que a minha alma deve esperar? Porque eu ainda louvarei ao Senhor. A palavra ainda, ela é uma resistência simples, mas ela é poderosa. Ele não está dizendo, olha, eu já vou louvá-lo. Ele não está dizendo, eu nunca vou louvá-lo. Ele está dizendo, olha, eu ainda vou louvá-lo. Eu estou sofrendo, mas eu ainda o louvarei. O ainda, ele pertence ao futuro. E afirma que o presente da dor não é o capítulo final do sofrimento. Martin Lloyd Jones, ele descobriu exatamente esse princípio na sua própria vida. O grande pregador galês, em um determinado tempo de sua vida, ele passou por uma grande depressão espiritual. Sua descoberta central, desenvolvida exatamente a partir do capítulo 42 de Salmos, foi que a diferença entre o crente que sucumbe à desolação e aquele que atravessa está em quem fala com quem. É a sua alma que fala com você ou é você que fala com a sua alma? Ele escreveu o seguinte: a maioria de nós sofre porque nos permitimos ouvir a nós mesmos em vez de falarmos com nós mesmos. Você acorda de manhã e os pensamentos começam a falar com você. A história de sua vida, suas dificuldades, e você os ouve. Em vez disso, você precisa tomar controle, se erguer e dizer: minha alma, espere em Deus. Se você está aqui hoje em sofrimento, não fique em passividade. Grite agora com a sua alma: minha alma, espere em Deus, porque eu ainda vou louvá-lo. Eu não sei qual é a dor que você sente aqui nessa manhã, mas fale com a sua alma: minha alma, espere em Deus. O Senhor Deus pode estar em silêncio agora, mas Ele está presente. Deus pode estar em silêncio, mas Ele está atuando. Minha alma, espere em Deus, porque eu ainda vou louvá-lo. Nós precisamos ter essa crença. Eu ainda vou louvar a esse Deus. Esteja passando pelo sofrimento que eu estiver passando, eu ainda vou louvá-lo. Não estava escrito aqui não, mas eu vou contar um testemunho. Em 2024 eu passei por uma grande depressão, por um burnout e por depressão. Irmãos, não sei quem já passou por uma depressão, mas você não tem vontade de fazer nada. Você não tem vontade de levantar da cama. Infelizmente, muitos dos nossos irmãos, às vezes acham que ter uma depressão é coisa do demônio, é demoníaco. Né? Isso é coisa porque eu não estou confiando em Deus. Não. Grandes homens de Deus passaram por depressão. E o que nós precisamos no momento de depressão é isso. É virar para a nossa alma, falar: minha alma, espere em Deus. Espere em Deus. A solução não vem em horas, em dias, às vezes não vem nem em semanas. Mas espere em Deus, porque eu ainda o louvarei. Esses três movimentos, a sede, a profundidade do abismo, a esperança, eles não são apenas a jornada de um levita anônimo, passando por uma crise vários séculos antes de Cristo. Na verdade, eles são um mapa da alma de um crente de qualquer século, em qualquer cultura, em qualquer forma de sofrimento. A aplicação para as nossas vidas ela é concreta. Quando a sede vier, e aí, irmãos, desculpe o que eu vou falar, mas a sede vai vir. Se ela não veio, em algum momento, a sede vai vir. Você já teve sede, provavelmente você vai sentir sede de Deus outras vezes. Seja honesto com seu Deus, seja honesto
assim como o salmista foi. Não disfarce a sua dor com piedade. Leve a Deus exatamente a dor e o sofrimento que você sente. Quando o abismo vier, e às vezes ele vai vir mais fundo do que a gente possa imaginar, lembre-se que as cachoeiras pertencem ao Deus soberano, Deus do universo. As cachoeiras não são enviadas pelo inimigo, não, meus irmãos. Deus pode até permitir, mas Deus é quem é soberano. O seu amor, o amor do nosso Deus, ele está mesmo no escuro. A soberania de Deus, ela não cessa, mesmo quando nós não temos compreensão. E quando a esperança parecer impossível, pregue a sua alma, fale para ela, espere em Deus, pois eu ainda o louvarei. O Salmo 42, ele aponta, através de toda a sua beleza, de toda essa dor que o salmista sente, ele aponta para além de si mesmo. O salmista, ele ansiava por aparecer diante da face de Deus, por chegar à casa de Deus, por saciar a sua sede no Deus vivo. E séculos depois, o próprio Deus vivo se sentou à beira de um poço em Samaria. E disse a uma mulher com sede que nenhum poço desse mundo jamais havia saciado. Quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. A água que eu lhe der se tornará nele uma fonte que jorra para a vida eterna. Irmãos, o Salmo 42, ele termina sem resposta. Ele é um salmo de lamento. A resposta é Jesus. A resposta é o Cristo. A resposta para essa sede é o Deus vivo, que nos dá essa água viva, que mata a nossa sede. Água viva que jorra vida dentro de nós. Jesus é o Deus vivo que o salmista buscava, ele é a face de Deus que o salmista queria ver. Ele é a água que sacia a sede, que nenhuma peregrinação ao templo, nenhuma experiência religiosa, nenhum conforto humano pode saciar. Jesus desceu ao abismo mais profundo que qualquer salmista possa ter imaginado. A cruz. Ele experimentou abandono. Ele mesmo sentiu falta do Pai. Deus meu, por que me desamparaste? Mas Jesus saiu do outro lado da morte, para o ainda o louvarei, do refrão do Salmo, se tornasse para todos os que estão nele, não apenas esperança futura, mas certeza eterna. Meu irmão, a sede da sua alma, ela tem nome. Essa sede se chama Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele diz hoje que, para você que está aqui com o coração abatido e com a alma gemendo, venha a mim, pois eu lhe darei essa água e você nunca mais terá sede. Vamos orar? Pai, nós clamamos ao Senhor, ó Deus. Nós clamamos que nós não possamos sentir, ó Deus, como salmista, ó Deus, saudade da tua casa, saudade do Senhor, sede do Senhor. Pai, não nos permita, ó Deus, passar por isso, mas que se um dia nós passarmos, e há diversos momentos da vida, ó Pai, em que nós sentiremos a sua ausência, a sua falta, que nós possamos falar para a nossa alma, Ele está aqui, eu não vejo, eu não sei o que Ele está fazendo, mas o Senhor não me abandona. Eu estou aqui sofrendo, eu estou sentindo dor. Mas o Senhor, Ele está trabalhando por mim. O Senhor, que é a nossa fonte de água viva, não permita, Pai,
que nós tenhamos sede do Senhor. Deus, nós clamamos a Deus, clamamos a Ti, Pai. Sempre que nós passarmos, ó Deus, por provações, sempre que nós tivermos sofrimento, sempre que nós olharmos para o túnel, Pai, e nós não virmos uma luz no final desse túnel, que nós possamos, ó Deus, entender e pregar para a nossa alma: eu não sei onde o Senhor está, eu não sei o que Ele está fazendo, mas eu sei que o Senhor não me abandona, o Senhor está ao nosso lado. Pai, nós te clamamos, ó Deus, pela vida dos nossos irmãos que sofrem. Eu sei que tem irmãos aqui, ó Pai, que estão sofrendo a dor do luto que Lios passou, a dor de uma perda, a dor de uma depressão, ó Pai. Pai, consola esses meus irmãos. Deus, que eles possam entender, como o salmista entendeu, ó Pai, que o Senhor não nos abandona. Que eles possam entender, ó Pai, que o Senhor é o dono das cachoeiras, das ondas, que quando nós parecemos estar sendo afogados, ó Pai, que nós possamos compreender que o Senhor é soberano, e que se estamos sendo, Deus, engolidos pelas ondas, pelas cachoeiras, ó Pai, que assim o Senhor permitiu. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, que o sofrimento nos torne, ó Pai, crentes mais parecidos com o nosso Senhor Jesus. Que o sofrimento ele não seja em vão, ó Pai, mas que o sofrimento ele tenha o fim de nos tornar mais parecidos com o nosso Senhor e o nosso Salvador. Nós te agradecemos, ó Pai, que o Senhor está sempre conosco. E eu te peço, em nome de Jesus, que o Senhor coloque o seu bálsamo nos corações dos que estão feridos aqui hoje, nos corações que estão amargurados, nos corações que estão chorosos e em luto pela perda de alguém querido. Que eles saibam, Deus, que o Senhor não está ausente, que os inimigos podem apontar para a gente e nos perguntar: onde é que está o seu Deus? Mas o Senhor está conosco. Nós te agradecemos, ó Pai, por tudo, pelas tuas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações do Santo Espírito de Deus, seja com todos nós, com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Que o Senhor abençoe.